Ai, ai, ai. Kiss, 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 Bang, bang, kkk, bang, bang. kk, kiss, 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 tararara. kiss, 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 tá. Queres soltar? Posso? Solta aí. Solta. Solto? Oh, que triste. Isto é a harpa, viram esta harpa lá atrás? Sim, sim. Pensei que era esta harpa que estavas a tocar É. assim. Uma, É como a Maria Uma João harpa de cara. Pires. sim, sim. Uma harpa transversal. Ai, sim, sim. Sim, toda pesada, 100 quilos. Uma harpa transversal é o melhor conceito do mundo. Oh, isto é tão lindo. Por acaso é mesmo. Vamos lá a isto, vemos quem morreu neste dia. Estávamos em 2018 e morri em Las Vegas. Bom Las sítio, Vegas. é onde eu quero morrer também. A jogar, quando disserem assim, menina, acabou de perder toda a sua fortuna, o seu E filho, depois o faço seu como marido. Nicolas Cage e vou beber até morrer. Maravilha, olha, Perita Morta. No Living Las Vegas. É assim, Se eu ainda for vivo, estarei Viver e aqui morrer para em Las contar. Nada que me espante. Tinha 89 anos este senhor, falamos do empresário musical Joe Jackson. Joseph Walter Jackson nasceu em 1928 no Arkansas, ou Arkansas, como diz a minha mulher a dias. Nunca falámos. estás com um ar cansado. Ah, trocadilhos. bocadinho. Estás a ficar Estás com ar fortíssimo. cansado. Arkansas. Arkansas, é mais dizer Arkansas. Eu não sei se em português diz mesmo Arkansas. Sim. Mas é Arkansas. É como eles dizem. Arkansas. Arkansas, até mais só, não é? Sim. Já estiveste no Arkansas? Não. Estava a guardar a tua pergunta, mas não. Vias Little Rock, acho que é uma belíssima cidade, é a capital do Pois. Arkansas, de onde nos vêm os Clinton. Ele era filho de um professor, o Joseph, ou Joe, como o tratavam. Não teve uma infância feliz, mas também quem teve. Ah, Olha, quem não teve Pois. também foram os filhos dele. Para além Ah, pois. de ser. O pai era uma figura muito severa, cantava em tabernas. What? Era uma figura muito severa. danceterias. Severa. Ah, severa. Não correu bem. Estão a experimentar material novo, pronto. Não, está giro. Caiu, Fez sentido, caiu. fez sentido. E depois os pais dele também não se davam bem um com o outro, e em geral com o mundo, se calhar. E eles depois separaram-se e este Joe vai viver com o pai numa data de sítios, até depois que consegue sair de casa. Ele ainda é muito novo, tem 20 anos para aí, e tem o sonho de ser campeão de boxe. E até tem algum sucesso. Ele consegue, assim, umas vitórias e aquilo parecia mais ou menos encaminhado. Só que ele vai se apaixonar por uma mulher que ele conheceu, uma tipa chamada Catherine. Ele já era casado, tinha casado tipo, com 18 anos, como às vezes acontece, não é? Vai Para bazar aquele Mais vezes mundo, não é? acontece. Talvez. Para passar aquele mundo. Sim. Foi sem querer. Sim, não é verdade? Agora, eles depois divorciam-se da mulher Certo. e vai casar com esta Catherine e vão ficar casados para o resto da vida. Só que são os fins do seu sonho de ser boxer e são também os fins dos sonhos de ser músico. Ele tinha o sonho de ser músico e tinha feito uma banda de blues com os amigos, nunca chegaram sequer a conseguir gravar um disco. Quer dizer, gravaram, mas foi com um canivete. A dizer, minha avó, não é bom. E pronto, a família começa logo a crescer e ele vai ter de arranjar uma pilha de empregos para sustentar, trabalhar 14 horas por dia. Portanto, ficou aqueles sonhos mortos ali no back of his mind, o cantar e o ser boxer, ser famoso. E a cravar a personalidade para sempre. Claro, a cravar partir desse mesmo. tempo. As crianças vão aparecendo: Rabbi, Jackie, Tito, Jermaine, Latoya, Marlon e o seu gêmeo Brandon, que morreu logo, Michael, Randy e, para fechar esta verdadeira equipa de futebol, Janet. São 11 filhos entre 1950 e 1966 que são património da humanidade. Acho que podemos considerá-los Acho que assim. sim. É seguramente a família mais significativa da cultura pop dos séculos 20 e 21. Ora, o talento dos miúdos vai se manifestar logo muito cedo, crianças mesmo, quase de berço, só que vão ser muito instigados pelo pai, não é? Já falámos aqui outras histórias a propósito do pai dos Beach Boys. Sim, verdade. Que aliás, se fizéssemos aqui um pódio, Paralelismo. talvez É como se esteja diz, os talentos revelaram-se cedo, mas também muito, porque houve muita pressão. sim, ele apanha os mais velhos. Isto começa logo, eles eram todos muito crianças. Aliás, a Janet, por exemplo, nasce já os irmãos são famosos. No início dos irmãos começarem a ser famosos. Mas tipo, apanha um miúdo a brincar com uma vassoura, tipo, este miúdo tem muito jeito para tocar guitarra. Epá, pois é. É terrível. Yeah. Isto é só o começo. Claro, rapidamente, estamos em 1966 e ele tem a ideia, portanto, o mais velho tem 16 anos, e tem a ideia de formar uma banda com 5 dos irmãos, o Jackie, Tito, Jermaine, Marlon e o Michael. O Michael tem 5 anos, é uma criança de 5 anos na altura, e o pai vai ser o manager daquela banda toda. Nascem assim os Jackson 5, que vão mais, não é logo, mas depois incluídos no movimento Motown. Não estou a chamar movimento, é uma gravadora, mas é
Gravadora é como dizem Uma no Brasil, editora. emissora. Eu adoro gravadora, diz gravadora. Os brasileiros Eu dizem amo, gravadora. acho É lindo. bonito, por Acho acaso, justo. é Sim. bonito. Pois é, pois é. Sim. E é um movimento cultural importantíssimo, claro. E eles vão ganhar. Começam por concursos de talentos, não é? Vão ali na rádio, depois vão na televisão, mais Voice local. Kids. Voice Kids, exatamente. Ficaram com o Carlão. Pronto. Muito característico da época, os concursos nacionais. Verdade, é verdade. No Brasil, por exemplo, não tens quase ninguém que não tenha passado pelos Claro, concursos de calores, claro, como eles chamam, Yeah. chamam no Brasil, na televisão. Há assim umas figuras que, olha, o Júlio Isidro, equivalente ao Júlio Isidro Claro. no Brasil e no Chile. E rapidamente eles ganham fama nacional e internacional. Eles são das primeiras bandas afro-americanas a alcançar um sucesso verdadeiramente global. E desde o primeiro hit, que é I Want You Back, até ao fim da banda, 20 anos depois, eles depois hoje em dia ainda existem, mas com outra configuração, venderam mais de 100 milhões de discos e com uma importância cultural tremenda. Numa altura em que os direitos civis era um assunto ainda quente. E tinha saído há muito pouco tempo um relatório presidencial, uma encomenda, que dava um retrato, os negros americanos, imaginem, e dava um retrato sinistro de que era uma população pobre, com uma criminalidade altíssima, com isto e aquilo, deu uma visão catastrófica da família negra americana. E os Jackson 5 vão ser o contrário disso, vão ser o... Não é nada, aqui está um exemplo, se quiserem. Portanto, era muito difícil para um artista negro ter penetração no mercado branco, e eles vão também abrir muito essa porta. Claro, mesmo que nós não soubéssemos o resto da história, e se fôssemos um extraterrestre ou assim que caísse agora aqui de repente, basta ouvir um disco dos Jackson 5 para perceber que o talento do pequeno Michael era de facto de outro planeta, anos-luz de distância dos irmãos e de praticamente quase toda a gente que cantava. Um talento que acaba por ser, ou vai acabar por ser também uma maldição. É que em vez de uma infância, ele teve a vida de estrela, mas no pior dos sentidos. Ele tinha 5 anos quando começa os Jackson 5. Havia ensaios absolutamente loucos, muitos concertos, tudo gerido ao milímetro, as gravações escrutinadíssimas pelo pai que estava ali, ficavam horas e horas. É um pesadelo. É que eu agora, depois de ser a mãe, nessas histórias ainda me tocam mais, porque Eu acho que começo sim, a imaginar. eu acho que sim, porque deixa de ser. Claro, Tudo o que tu não queres aos 5 anos é essa ordem toda, não é? É super castradora mesmo. E à escala internacional, quer dizer, Claro, não estamos a claro. falar da grande banda da rua, estamos a falar E uma dos E grandes. de dissonância. um pai que é uma figura. Pronto, que é uma figura de autoridade e tal, mas que naquele caso é pá, de ter ali um ascendente Claro. horrível mesmo sobre aquelas crianças. é mesmo. Porque a sua vida também depende disso, não é? Imagino eu. Claro, porque Todas as suas figura apostas. paterna, e depois Claro, uma dissonância muito grande entre o amor do público e o falta de amor. Exato, amor em exatamente, casa. exatamente. Isto Não vai- ser figura de amor. De todo. Isto vai muito mais grave. Vou contar aqui por alto, já se falou muito destas histórias. Para já tinham que contratar por Joseph enquanto ele estava em manager. Horrível, que horror, que confusão. Que Claro, confusão claro. na cabeça das crianças. Eles ensaiavam à frente do pai, isto tudo contado pelos próprios, não é? O pai sentava-se numa cadeira com um cinto na mão enquanto eles ensaiavam. Eles ensaiavam músicas e coreografias também. O Michael, talvez por ser o mais talentoso e o mais novo, claro, não sei se há competições de sofrimento, mas era a maior vítima do pai. Ele contou pela primeira vez tudo em público, já nos anos 90, numa entrevista à Oprah, que era amiga dele, a tortura psicológica com insultos e críticas maquiavélicas. Há uma altura em que ele descobre que o Michael tinha problemas com o tamanho do nariz, queixava-se, tem um nariz muito grande, não sei o quê. Então o pai passou a chamar-lhe narigudo, o que fez, narigudo, o que fez com que ele ganhasse esse tique que nós todos conhecemos e lembramos de tapar o nariz com o nariz com a mão quando falava, e depois no futuro todas aquelas As operações. absurdas, ver a raiz desta história. E depois as tareias constantes, mas tareias gigantes mesmo. A adolescência dele, ele conta isso nessa entrevista à Oprah, era cantar durante o dia e passar as noites a chorar sozinho horror. na cama, porque isto é uma criança muito Mas pequena. quanta resiliência existe numa criança Xiça mesmo. para depois trazer aquela delivery a cantar. É mesmo. mesmo Sim, impressionante. porque isto é tudo angélico, não é? Ninguém exato. imagina tareia Claro, por claro, trás, claro. por trás desta história. E depois os irmãos vão, pouco e pouco, contando também as suas próprias histórias sinistras. Em relação aos insultos, o Jermaine disse uma vez que a única coisa que nunca ouviu do pai foi as palavras I love you. Tudo o resto ouviu, não é? A avó não sei o quê. Depois das aulas, eles tinham aulas, não é? Andavam na escola, nem havia
a simples ideia de brincar com outras crianças estava completamente vedada e tinham 5 horas de ensaios por dia e se um passo de dança saísse errado, ele tinha uma canazinha com que lhes batia. Quando eles estavam cansados, o que é que ele fazia? Obrigava os miúdos a acartar tijolos de um lado para o outro do jardim. Eu não inventei isto. Sim. É contado pelos próprios. Depois, as carreiras a solo vão permitir que eles fossem libertando Financeiramente pai, até também, não é? Claro, deixaram de Desagregar aquela precisar, coisa. Claro. E depois, com o tempo, as histórias dos abusos, já mais tarde, todos em adultos e crescidos e já consolidadíssimos, mas que o pai ainda vive, mas velho, vem. Não é bem desmentir, mas também às vezes desmentir, desculpar, Sim. arranjar um contexto. A mãe também dizer não era nada assim. O próprio Joe, o próprio pai, assume que lhes batia, mas disse assim, mas nunca foi aleatório. Nenhuma razão. Ou seja, E devia de usar para Enfim. tentear-se a si próprio com orgulho depois à escala mundial com os Claro. filhos. Ele queria Alcançar, sempre do lado usar dele. o sucesso. Claro, sim, claro. os próprios irmãos caem nessa falácia, que eu acho que é uma falácia, Pois, eles caem nessa claro. falácia. O Michael acabou por desculpar o pai e todos os anos dava uma festa em honra dele no seu rancho lá em Neverland. Como sabemos, ele vai se tornar um dos maiores artistas do nosso tempo e atribuía nessas tais, mais tarde, o seu sucesso ao sofrimento que o pai lhe tinha causado em criança. Só que isto depende do que nós entendemos por sucesso. Se for os números, de facto são impressionantes. São muitas centenas de milhões de discos vendidos, a família como Sim. um todo. E não há um único dos irmãos que não tenha tido um hit no top, um único dos 9 irmãos que cantam. Por outro lado, eu acho que o Joe merece bem o título do pior pai da história da pop, sem dúvida, não é? É verdade, o Jermaine tentou contextualizar isto, ele também escreve uma autobiografia. Ele diz assim, a própria história do meu pai, e depois o desespero de tentar, eles cresceram no Indiana, a dizer os jovens negros nesta altura tinham raros, aqueles que não a vida das ruas, a criminalidade, morriam todos aos 18 anos com drogas, crime, e o pai vivia em pânico disto e tentou evitar que aquilo fizesse. E depois ele acrescenta e diz que a violência do pai, se não fosse aquela violência toda, talvez o mundo nunca tivesse ouvido falar deles. Eu vou aqui discordar com um exercício muito simples, que é pedir aos ouvintes, quando agora acabar manhãs às 10, vejam o vídeo da primeira apresentação do Billie Jean em 1983 e o nascimento do Moonwalk e digam se aquele talento precisa de uma tarefa para existir, para nascer. Claro. Eu acho que não. Eu acho mesmo que é uma coisa que é dentro dele, não precisava de bater, se é que alguém precisa que lhe Não. claro. E depois dos outros sinais todos dos danos emocionais, Neverland, essa tentativa patética de criar uma infância que não teve, e depois aquele último ano em que continua a haver uma voz que nós imaginamos ser a do pai, a dizer para continuar os ensaios de uma tour que claramente o seu corpo não conseguia mais. Estamos a falar de um homem que usava anestesias gerais para dormir. Lembram-se disso? Sim. Aliás, acabou por matar, ele morreu desta maneira. Todos nós sabemos, e não vamos aqui passar em claro, que o Michael Jackson fez coisas indesculpáveis e que não podem sequer ser relativizadas por nada, mas não é difícil imaginar o dano que este pai causou numa vida que, apesar de todo o sucesso do mundo, acabou por ser uma tragédia. Tudo junto é para refletirmos a prova da falta que faz, de facto, o amor. O Joe Jackson morreu faz hoje 5 anos. Crying.